Estamos gravando, certo? Bom, primeiro de tudo, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida que tenha ficado aí do que vocês já fizeram que vocês queiram tirar agora. Alguém tem alguma dúvida que quer tirar? Então vamos pela ordem. Eu vou começar com a Lívia, beleza, Aldir? Então vai, Lívia, pode falar. Deixa eu só dar uma olhada aqui no exercício. Espera aí só um minuto. Aham, aqui. Então, eu quero a força resultante sobre a carga C, certo? Então, você vai ter que calcular a força que o A faz no C e a força que o B faz no C. E nesse caso aqui eu tenho. é, eu vou até desenhar para vocês aqui. Peraí que eu vou compartilhar a tela. Uhum. Então, vocês estão vendo já a minha tela? Ainda não? Então, pronto. E agora? Tá. Então eu vou entrar aqui no Paint. Então o que a gente vai ter nesse exercício? Deixa eu pegar aqui. Bom dia, Yuri. A gente tá gravando a aula, viu, Yuri? Não, então, só pra você saber que a gente tá gravando, tá? Então depois eu vou postar isso aqui no YouTube pro pessoal ver. Tá? Acho que você não vai ter nada contra, né? É só não falar mal de ninguém durante a aula. Deixa eu ver aqui. Cadê onde eu pus o exercício? Tá aqui, né? Então o exercício fala assim, ó. Três cargas elétricas QA, 3 microcoulombs, QB 2 microcoulombs e QC menos 1 microcoulombs, que se encontram alinhadas em linha reta. A carga B encontra-se a 2 centímetros à frente de A e a carga C a 4 centímetros da carga B. Então vamos desenhar isso daqui, tá? Então vou ter aqui, elas estão em linha reta. Aqui. E aqui eu vou ter a carga A. Carga A. Aqui. E aí o problema fala pra gente que a carga B está 2 centímetros à frente da carga A. Então vamos desenhar aqui a carga B 2 centímetros à frente da carga A. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Bom dia, Liza. Liza, a gente está gravando a aula, viu? Então tudo que você disser aqui vai ser publicado, tá? É só não falar mal de ninguém. Isso.
Então, ó, gente, aqui tá a carga B a 2 centímetros da carga A. Tá vendo como é difícil resolver exercício de matemática aqui para pôr no PowerPoint, fazer apresentação? E agora a gente tem, o problema fala pra gente que a carga C se encontra a 4 centímetros da B. Então vamos colocar a carga C aqui a 4 centímetros da B. Aqui vai estar a carga C. E ela está a 4 centímetros da carga B. Tá? Deixa eu até desenhar as bolinhas aqui para representar as cargas. Carga A, carga B e carga C. Pelo exercício, a carga A e a carga B são positivas e a carga C ela é negativa. Então vamos marcar aqui também. Isso aqui é interessante quando vocês forem resolver os exercícios. Se não tiver o desenho, vocês fazerem o desenho. O desenho ajuda muito a resolver esse problema. Toda vez que vocês vão resolver algum problema vetorial, vocês precisam fazer o desenho. Tá? Ajuda pra caramba. Então aqui a carga A ela é positiva. A carga B também é positiva. E a carga C ela é negativa. Tá? Qual que é a diferença entre o exemplo que eu dei e o exercício que vocês têm aqui? No exemplo que eu dei, eu pedi a força sobre a carga B. Né? Então eu tinha que calcular a força que o A fazia no B e a força que o C fazia no B. Agora, nesse exercício, eu quero a força sobre a carga C. Então eu vou ter que calcular a força que o A faz no C e a que o B faz no C. Tá? Então, numa primeira análise aqui, vocês vão ver que o A ele é positivo e o C ele é negativo. Então a força aqui vai ser de atração, certo? Então, ou seja, aqui no C vai ter uma força que o A está fazendo nele que vai estar puxando o C aqui para a esquerda. Vou fazer aqui a setinha. Então, essa aqui é a força. É a força que o A faz no C, tá? Eu chamo ela de FAC, mas vocês decidem que símbolo vocês querem usar, tá? Agora, quando eu olhar o B é positivo e o C também é negativo. Então, o B também vai estar puxando o C para a esquerda. Então, também vou ter uma segunda força aqui do B puxando o C. Aqui eu não sei qual que é a maior, qual que é a menor, por isso estou desenhando os vetores, pode estar fora de proporção, tá? Mas só para a gente resolver, para a gente poder saber os lados. Né? Então, essa aqui vai ser a força que o B faz no C. Aí quando eu olho para essas duas forças, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que somar ou vou ter que subtrair? Responde aí no chat. Responde aí, é somar ou subtrair? O que a gente faz?
Boa, Lívia. Os outros não sabem o que fazer? Isso, Yuri, isso mesmo. Tá? Se vocês olharem, as forças estão apontando para o mesmo lado, né? Então, se elas estão apontando para o mesmo lado, você soma, tá? A força total que vai estar sobre o corpo C vai ser a soma das duas forças. Eu tenho duas forças puxando o C para a esquerda. Então, eu vou ter que somar as duas forças. Lá no exemplo que eu dei, também eram duas forças apontando para o mesmo lado. Aí a gente somaria, tá? Se fossem forças opostas, por exemplo, se o B fosse negativo, ele estaria repelindo o C. E aí eu teria uma força para cada lado. E aí eu teria que subtrair para calcular a força resultante, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz... Isso mesmo, Aldir. Se fosse para lados diferentes, teria que subtrair, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o desenho, é fazer essa análise sobre as forças, na carga que você quer calcular a força resultante, e depois você descobrir se vai somar ou subtrair. Eu poderia ter outra situação, por exemplo. Deixa eu até fazer rápido aqui para vocês. Poderia ter um negócio assim. Aqui A. Aqui B. E aqui... E aqui o C, né? Nessa situação, eles não estão em linha reta, né? Então, digamos que eu quiser saber a força sobre o B. Como é que eu analisaria isso aqui, ó? Primeiro, o A e o B eles estão se repelindo. Então, a força no B ela seria aqui para baixo. Tá? E o B e o C, a força é de atração. Então, a força que o C faz no B estaria para cá, ó. E aí, nesse caso agora que elas não estão aliadas, que contas que eu faço? O que vocês acham? Que conta que eu faria aí? Responde aí no chat. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, que conta? Como que eu resolveria esse problema para achar a força resultante? Responde aí o que vocês acham que é. Se vocês não souberem o que é, só responde não sei. Boa, Lívia, isso mesmo. Boa. Então, é meio complicadinho, né? Mas não é tanto não. Aqui vocês estão vendo que esses vetores formam 90 graus, né? Então você teria que usar o teorema de Pitágoras para calcular o resultante, tá? Teria que fazer aqui o FAB ao quadrado mais o BC ao quadrado e depois tirar a raiz disso, fazer como se fosse o teorema de Pitágoras, tá? Então, quando as forças formam 90 graus, para calcular o resultante, a gente acha o teorema de Pitágoras, tá? E se fosse um ângulo qualquer, a gente teria que usar a lei dos cossenos, enfim. Mas essas são as partes mais complexas que eu explico depois para vocês, tá? Isso quando a gente vai presencialmente fica melhor, mas se fosse preciso usar o teorema de Pitágoras aqui, vocês já sabem como usar, né? Certo? Bom, então vamos lá. Então, aqui, vamos voltar para o nosso exercício, né? O exercício que a gente usou de exemplo, tá? Vocês, deixa eu até excluir isso daqui, né? Vai estar gravado no vídeo, então depois vocês podem ver de novo, tá? Então aqui uma vez eu já descobri que eu tenho que somar as duas forças, certo? Então qual que é o próximo passo? Calcular a força que o A faz no C e calcular a força que o B faz no C. O que vocês têm que prestar atenção? A distância entre o A
Nesse caso aqui, a distância entre o A e o C vai ser de 6 centímetros, tá? Então só tomar cuidado que às vezes as pessoas confundem aqui e na hora de pôr a distância não põe a distância certa, tá? Então essa distância aqui vai ser de 6 centímetros, que é os 2 mais os 4. E a distância do B para o C vai ser de 4 centímetros, que é essa daqui, como já está mostrado aqui, tá? São esses os valores das distâncias que vocês vão usar para calcular as forças. Calculou o FAC, calculou o FBC, é só somar os dois, certo? Então é assim, essa é a diferença que teria para vocês resolverem em relação ao exemplo que eu dei para vocês. Que não é tão diferente assim, né? Deixa eu ver aqui, onde que eu estava... Olha o tanto de lei que vem pra gente, que é só pinta essas porcaria aqui. Putz, pior que isso aqui vai pra internet, né? Eu esqueci. Depois eu vou tentar cortar essa parte. Certo, então, Lívia, pessoal, tá tudo beleza aí? Vocês conseguiram entender então esse exercício? Lívia, Liza, Aldir, tá indo bem? Isso aí, então. Então, esse foi o exercício mais complicado que eu passei para vocês fazerem agora, tá? Boa, Giovana. Então, vocês vão encontrar exercícios desse tipo aí no meio das listas que eu mandei para vocês, tá? Beleza, Rebeca? Então, é o seguinte, gente. Tem mais alguma dúvida da aula, do exercício que ficou, que vocês queiram tirar agora? Beleza, Aldir? Tranquilo. Bom, gente, então é o seguinte. Agora eu vou aproveitar que vocês estão aqui como prêmio, eu vou ensinar uma outra coisa para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, acho que é melhor. Ô, Aldir, é só clicar lá no link, deixa eu abrir aqui para você, ó. Aqui está o formulário do Google, certo? Aí é só você clicar aqui, ó, Add File, tá? E aqui você arrasta a foto da resolução. Depois é só clicar em Upload que ele vai vir para mim, tá? Colocou aqui, lembra de responder todas as questões, né? Colocar aqui, ó, nome, número e série. Isso aqui é só clicar na opção, né? Aí você vai resolver o primeiro exercício, tira uma foto lá da folha, faz o upload aqui, adicionar file, arrasta o arquivo e faz o upload para mim. Resolveu o segundo exercício no papel, tira uma foto, aí passa o arquivo aqui para adicionar file e aí você envia para mim de novo, entendeu? Feito tudo isso aqui, é só clicar em Submit que ele vai enviar todas as respostas de uma vez. Só clica em Submit depois que você respondeu tudo. Aliás, acho que ele nem vai deixar você enviar se você não responder tudo, tá? Então colocou os dois arquivos aqui e você envia para mim, certo? Eu achei que assim ficava mais fácil pra gente, entendeu? Tanto para mim quanto para vocês, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver a próxima coisa que eu vou ensinar para vocês. Eu vou tentar fazer pelo PowerPoint mesmo. Deixa eu abrir uma página em branco aqui. Isso aqui é a aula, né? As aulas também estão disponíveis para vocês lá no Google Class, tá? Vamos lá, novo slide. Slide em branco, tá? Aí, deixa eu colocar aqui, inserir. Caixa de texto. Tá. Se você for olhar a fórmula da força, essa daqui, ó. Tá, e aqui, cadê de novo? Caixa de texto. Certo. O que a gente observa? O que a gente fala aqui, ó? Que a força ela é proporcional às cargas elétricas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? O que significa isso? Ó? A força ser proporcional, vou colocar aqui, força proporcional
as cargas elétricas, tá? Então, digamos que nessa situação eu tenho duas cargas. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui, fez o barulhinho, né? Sim, João Pedro. Bom dia, João. João, a aula está sendo gravada, viu? Isso aqui vai ser publicado no YouTube, beleza? Então, cuidado para não falar mal de ninguém aí. Bom, gente, então vamos lá. Força proporcional às cargas elétricas. Então, o que vai acontecer? O que significa ser proporcional a alguma coisa? Significa que se uma coisa é proporcional à outra, o que acontecer com uma vai acontecer com a outra. Por exemplo, se eu triplicar essa carga Qzão aqui, ó. Se triplicar a carga Q, a força F também triplicará, tá? Se quadruplicar a carga Qzinho, a força F também quadruplicará, tá? E assim, se eu reduzir uma das cargas pela metade, a força F também reduz pela metade. Se eu reduzir uma das cargas a 1/3, a força F reduz a 1/3. O que acontecer com uma das cargas vai acontecer com a força F também, tá? Deixa eu ver aqui que se entrou mais alguém. Vitória. Ela. Pessoal, só para o pessoal que chegou agora, essa aula eu tô gravando ela e depois eu vou expor no YouTube, tá? Então, eu tô até brincando com o pessoal, cuidado para não falar mal de ninguém, né? Eu vou deixar lá pro pessoal que não acompanhou depois poder acompanhar, tá bom? Bom, gente, então voltando aqui. Agora vamos pensar o seguinte, e se eu mexesse nas duas cargas ao mesmo tempo? Então vamos dizer assim, se o Q dobrar e o Qzinho triplicar, o que vai acontecer com a força F? Aí você vai ter os dois efeitos ao mesmo tempo. O Q dobrou, então a força F dobra, né? Já está 2 vezes maior. E o Qzinho triplicou. Então o que vai acontecer com a força F? Ela já estava dobrada, vezes 3 vai dar 6. Então o F vai ficar 6 vezes maior. Tá? Então se acontecer alguma coisa com as duas cargas, vai acontecer, você vai multiplicar os efeitos para o F, tá? Fala-se assim, o Qzão aumentou 6 vezes. Então o F vai aumentar 6 vezes. Mas o Qzinho reduziu pela metade. Então o F vai ser metade das 6 vezes, que vão ser 3 vezes. Tá? Então o que acontecer com as cargas, você vai acontecer com a força também. Tá? Tá tranquilo até agora, gente? Essa parte? Escreve aí no chat pra mim. Se tiver ok, bota um ok pra mim. Liv ok. Ana ok. Giovana ok. Beleza. Então, tranquilo, né, gente? Vitória ok também. Perfeito. Agora, a gente vai falar sobre a distância. Tá? A distância, a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, o que significa isso? Né? Primeiro, quando é diretamente proporcional, deixa eu até colocar aqui diretamente proporcional em cima. Diretamente proporcional.
Quando é diretamente proporcional, o que acontece com um, acontece com o outro. Quando é inversamente proporcional, o que acontece com um vai acontecer o contrário com o outro. Só que aqui, além de ser inversamente proporcional, ainda tem o quadrado, né? Então, como é que a gente vai fazer, né? Vamos pensar assim. Se a força fosse inversamente proporcional à distância sem o quadrado, como é que seria? Se a distância dobrou, a força reduz pela metade. Se a distância triplicou, a força reduz para 1/3. Se a distância quadruplicou, a força reduz para 1/4. Sempre o contrário um do outro, tá? Mas tem esse quadrado aí embaixo. Então o que vai acontecer? Se a distância... Já entrou mais gente, deixa eu adicionar aqui. Bom dia, Giovana. Giovana, essa aula está sendo gravada, né, e vai ser publicada no YouTube, tá bom? Então, ó, se a distância dobrar, né, a força F, como é inversamente proporcional, se a distância dobrou, a força F tem que diminuir. Ela vai diminuir pela metade? Não, tá? Ela dobrou. Qual que é o quadrado de 2? O quadrado de 2 é 4, certo? Então a força vai diminuir 4 vezes, tá? Então, o que acontecer com a distância, vai acontecer o contrário com a força e ao quadrado. Ó, se a distância triplicar, o F vai diminuir 9 vezes, que é o quadrado do 3, tá? Agora, digamos que a distância diminua. Assim, ó, se a distância diminuir pela metade... Bom, se a distância diminuiu, a força tem que aumentar, porque é inversamente proporcional. E tem que aumentar o quadrado do que diminuiu a distância. Se a distância diminuiu pela metade, ela diminuiu 2 vezes. Então a força vai ter que aumentar 4 vezes, que é o quadrado do 2. Certo? Então, essa é a relação entre a força e a distância. O que acontece com um, vai acontecer o contrário com o outro e ao quadrado. Tá? Vocês conseguiram entender essa parte, gente? Coloquem para mim ok se vocês conseguiram entender. Lívia ok, Ana ok, João Pedro, Liza. Giovana ok. Bom, gente, então, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Coloque para mim no chat. Vitória ok, todo mundo ok, né? Bom, gente, então, essa é uma... Aldir, beleza, vou explicar, Aldir. Qual que é a parte da distância? Tá. Eu vou voltar na parte da distância aqui pro Aldir, certo? Então é o seguinte, Aldir, se tudo que acontecer com a distância vai acontecer o contrário com a força e ao quadrado. Então, ó, se a distância dobrar, ou seja, se a distância aumenta 2 vezes, a força vai diminuir, tem que ser o contrário da distância, e ao quadrado. Então, se a distância aumentou 2 vezes, a força vai diminuir 4 vezes, que é o 2 ao quadrado. Se a distância aumentou 3 vezes, a força vai diminuir 9 vezes, que é o quadrado do 3. Se a distância diminui pela metade, ou seja, se a distância diminuiu 2 vezes, a força aumenta 4, que é o quadrado do 2. Certo? Entendido agora, Aldir? Beleza. Tá? Essa parte que eu passei para vocês é muito bacana porque geralmente se costuma ter questões disso aí em vestibular, em Enem. Tá? Essa lei do inverso do quadrado das distâncias ela vale para várias forças. Tá? A força gravitacional também ela é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Então, por exemplo, você tem a Terra e o Sol. Né? Existe uma força gravitacional entre a Terra e o Sol.
Se a Terra tivesse 2 vezes mais longe do Sol, ou seja, a distância fosse 2 vezes maior, a força da gravidade entre a Terra e o Sol seria 4 vezes menor. Tá? Você vai observar também que entre ímãs também tem a lei do quadrado das distâncias. For ver as forças nucleares entre as partículas nucleares, também tem a lei do quadrado das distâncias. Então essa lei ela vale, você vai encontrar ela sempre que tiver uma força de campo envolvida no assunto. Tá? Você sempre consegue encontrar alguma relação com o quadrado da distância. Tá? As razões para isso são bem mais profundas e aí seria uma coisa de discutir até na faculdade de física. Tá? Mas o importante agora é vocês conseguirem fazer essa relação entre força e distância, tá certo? É isso mesmo, mas tem essa relação aí em todas as forças que a gente chama de forças de campo, tá? Explicar o que é força de campo, explicar o que é um campo é outro angu de caroço que eu vou explicar na próxima aula para vocês, tá? É um pouquinho complicado entender o conceito de campo, mas a gente vai tentar, certo? Uma vez entendido também, aí a gente leva numa boa, tá? Bom, gente, então, de aula, de matéria, hoje é isso, tá? As recomendações para vocês, ó, eu sempre vou fazer nesse modelo aqui, ó. Colocar aqui no Google Class. Deixa eu voltar aqui. Então tá aqui a página do Google Class, tá? Eu sempre vou deixar lá o vídeo da aula, né? Aí aqui, a aula do PowerPoint vai estar aqui para vocês baixarem também, se vocês quiserem clicar aqui e baixar. Aqui, esse Class Video Meeting são as reuniões do Google Meet, então se quiser participar é só clicar aqui, tá? Pra gente poder fazer a aula. Aqui, essa aqui é a aula da manhã que vocês estão participando agora, e essa aqui vai ser a aula da noite, pro pessoal que vier à noite, tá? Aqui é o Google Formulários, que é esse daqui, tá? E eu posso passar para vocês as questões, tanto para vocês resolverem e me mandarem um arquivo, como eu posso passar por alternativas também. Para o segundo ano eu passei por alternativas porque era o que combinava mais com a matéria que eu estou passando para eles, tá? Mas aí eu posso usar as duas opções aqui. Essa parte é o que eu vou usar para avaliação, então é um negócio bem pequeno, bem curtinho, tá? Só 2 questões aí. Essa aqui é uma lista de exercícios extra que eu peguei lá do Instituto Federal do Sul, que vocês podem resolver para vocês treinarem, tá? Os exercícios são opções que vocês têm para estudar, né? Vocês já sabem como que eu trabalho, né? Eu não sei porque muita gente ainda reclama, né? O pessoal falando que não entende e tudo, mas você já sabe como eu trabalho. Eu dou opção para todo mundo aqui estudar de acordo com o seu nível de conhecimento, de evolução, e aí cada um vai crescendo de acordo com o seu ritmo, tá? Então tem 500 mil exercícios para vocês fazerem aí. Nossa, Rafael é louco, passou 500 mil exercícios. Não é, gente. Se vocês conseguirem resolver 1, 2, 3, 5, quanto vocês conseguirem resolver, para mim tá bom. Desde que resolvam de uma maneira sincera, que se esforcem para fazer aquilo. Entendeu? Então vocês resolvem tudo aquilo que for para vocês for fácil, tranquilo, beleza. Agora pintou um exercício aqui que eu não consigo resolver. Resolvi 10, tem mais 50 para fazer. Tenta resolver pelo menos um daqueles que tá difícil para você. E que daí você vai começar a crescer, se esforça, tenta fazer. Não deu, não deu, mas aí a gente vai tirando dúvidas até conseguir. Que é assim que a gente vai crescendo, tá? Então, eu tenho os exercícios do livro, tem a explicação do livro, tem outros vídeos na internet que vocês podem ver, tá? Vai fazendo. Eu dominei todos os do livro. Tem essa lista de exercícios que o professor passou, que é extra. Começa a fazer. Sobrou tempo, dá pra fazer, você vai fazendo pra você poder ir crescendo, tá? Mas não é que você é obrigado a fazer tudo, né? Ou como o pessoal fez, que em 2 dias estava me entregando tudo pronto. Ninguém fez aquilo ali com sinceridade, né? Ninguém se esforçou para fazer aquilo em 3 dias. É uma matéria que já é meio complexa quando a gente vai passar para fazer tudo aquele exercício. Então, quiser copiar e me entregar, tudo bem. Para mim não faz diferença nenhuma. Mas eu acho que vocês têm que fazer aquilo que vai permitir para vocês evoluírem, né? Então, façam isso, façam sempre com seriedade todos os exercícios. Se fizer 3 ou 4 exercícios bem feitos, para mim é muito melhor do que fazer os 50 copiado do fim do livro, tá? Não estou dizendo que é o caso de vocês, aliás, eu não acho que é o caso de ninguém aqui, tá? Mas tem muita gente fazendo isso e depois vem reclamar que eu sumi, né? Então, é esse o recado que eu tenho a deixar para vocês, tudo bem? Eu vou
descompartilhar a tela agora para vocês poderem ver o meu rostinho lindo novamente. Então, estamos aí, né? Então, da minha parte, gente, para agora, para essa aula, é isso. A orientação então é vocês resolverem os exercícios lá da maneira como eu pedi, lá no Google Forms, e me entregarem. Aquilo vai ser a avaliação. E os outros exercícios vocês vão resolvendo. Se tiver algumas dúvidas, vocês me falam. Passa aqui na aula ao vivo, eu posso resolver, que nem eu resolvi agora. Vocês viram que é um pouquinho complicado, um pouquinho demorado resolver assim, né? Mas a gente consegue tirando aí algumas dúvidas, tudo bem? Gente, então para hoje eu tenho isso para vocês. Tá tudo ok para vocês? Responde aí para mim se tá ok. Bom, pessoal, então, ó, é, eu agradeço vocês por estarem aqui, participar da aula. Eu achei que foi muito bacana, né? A gente vai fazer isso, eu pretendo fazer daqui a 2 semanas de novo, outra aula assim, que vai ser sobre campo elétrico, tá? Enquanto isso, vocês têm 2 semanas para ir digerindo esses exercícios sobre força elétrica. De repente, encontrar outros exercícios que vocês acham que seja desafiador. Tiver alguma dúvida, manda para mim, que daí eu vou ver se eu providencio. Ou eu gravo um vídeo resolvendo algum exercício, ou se der, se for alguma coisa curta, eu faço aqui na aula mesmo com vocês, que nem a gente fez hoje, tá bom? Então, para deixar claro mais uma vez, né, o pessoal que entrou depois e tudo, essa aula eu gravei o vídeo da aula e eu vou deixar salvo no YouTube para o pessoal poder ver, tirar dúvidas. Quem não pôde acompanhar a aula, quem entrou depois também poder ver essa aula, tá? Então, é isso aí. Obrigado, Rebeca. Tranquilo, Aldir. Então, gente, é isso, tá? Vamos arrepiar aí, né? Continuar estudando, né? Quando chegar no fim do ano vestibular, vocês vão estar na frente de muita gente para poder aí fazer a parte de vocês e conseguir as coisas que vocês querem, tá bom? Gente, obrigado mesmo. Então, bom dia para todo mundo. Obrigado, Ana. Vocês também. Obrigado, Liza, Aldir, Rebeca, Lívia, Vitória, Stephanie, Giovana. Obrigado, Lívia, para você também. Obrigado, Giovana. Pode deixar, viu? Tchau, gente.